Bem-vindas, rainhas, a essa nossa aula. Nós vamos falar sobre a magia dos centros abertos. E eu gosto de falar que os centros abertos, eles são mágicos porque eles têm esse potencial de absorver e ampliar a energia. A gente sempre fala muito na questão do absorver, mas a gente esquece que a gente também amplia e rebate, né? Devolve essa energia que a gente está absorvendo pelos nossos centros abertos. Então, as rainhas estão entrando aqui na nossa sala ao vivo. Prazer, bem-vindas todas que estão aqui. Bem-vinda, Lara, Laís. Vão mandando aqui no chat para mim o tipo áurico, autoridade e perfil de vocês, que eu gosto de ir conhecendo vocês também. Sempre estou olhando o rostinho de vocês lá no Instagram. Algumas eu já sei pelo nome, outras eu vou descobrindo. Temos a Gil, manifestadora emocional. Lu, geradora sacral 5.1. Suelen, projetora esplênica 5.1. Ilana, projetora esplênica. Quantos projetora esplênica? Sempre tem bastante, né? Parece que a gente atrai aquilo que a gente tem também, aquilo que a gente é. Bem-vindas, rainhas. Mais uma projetora aqui, Júlia, projetora emocional 3.5. Geradora 1.3. Muito bom. Então, rainhas, a gente vai começar a nossa aula. Esse é um tema que eu particularmente sou apaixonada e eu acredito que é um dos aprendizados mais úteis que a gente tem dentro do desenho humano, que é compreender os nossos centros abertos, que é compreender aquilo que a gente não é com constância, aquilo que a gente não veio para ser de forma constante, aquilo que a gente veio para experienciar, aprender e viajar aí em diferentes formas de usar essa energia, tá? Então, quando a gente fala sobre centros abertos, a gente está falando sobre lugares onde a gente é extremamente receptiva, onde a gente tem como se fosse um polo feminino de energia, e a gente está aqui para absorver, experienciar, sentir e refletir. E a gente faz isso de uma forma amplificada. Então, qual que é a importância da gente conhecer os nossos centros abertos? É a gente descobrir aquilo pelo qual a gente não precisa se identificar, aquilo que a gente não precisa esperar que nós tenhamos acesso de forma constante, aquilo que a gente se desidentifica e assume uma postura mais feminina, uma postura mais de observadora e se permite, de fato, experienciar diferentes formas de estar naquele arquétipo, de estar naquele tema, tá? Então, cada centro tem um tema, a gente vai ver sobre isso também. Mas vamos começar falando, então, primeiro sobre o que é um centro aberto. E aí você já pode pegar o teu desenho aí, o print que você tiver, e conseguir identificar no seu desenho, se você ainda não sabe, quais são os seus centros abertos, tá? Eu vou só mexer algumas coisinhas aqui para eu conseguir ver o chat e quem está entrando na reunião ao mesmo tempo aqui. Então, preciso dar uma... Pronto. Então, o que é um centro aberto? A gente olhando de uma forma mais gráfica, um centro aberto é um centro que está em branco, tá? Aqui, esse desenho que eu selecionei, ele foi gerado pelo site My Human Design, que geralmente é um site que eu recomendo para vocês gerarem o desenho de vocês, mas se você gerou o teu desenho em outro software, em outro site ou no aplicativo, não tem problema nenhum, o centro aberto ele vai estar sempre em branco. O que muda às vezes é a cor dos centros definidos, mas a legenda é sempre essa, colorido é definido, não importa a cor, e branco é aberto, tá? E aí um centro aberto, ele pode ter portões. O que são os portões? Essas bolinhas pretas aqui, que são números ativos, né? Quem já entende um pouquinho mais também da linguagem do desenho humano, sabe que o portão, ele é um arquétipo de energia que está sendo ativado em você com os dados do seu desenho, a partir do momento que você nasceu e aquela retrospectiva que a gente faz 88 graus astrológicos antes, né? Então, portões são energias que você carrega com você também, temas que você tem de forma constante, porém, o portão pode estar ativo, mas o centro não.
tá? O que é que torna um centro definido, ou seja, o que é que coloca cor nessas formas geométricas aqui dentro do desenho? É o fato de eu ter um canal, ó, ligando um centro a outro centro. Então, eu sempre vou ter no mínimo 2 centros definidos, tá? Ou eu não vou ter nenhum e eu vou ser uma refletora, que tem todos os centros abertos. Porque o que torna um centro definido é ter ele conectado a outro, formando um canal. E aí, quando você tem essa conexão, você gera aí um circuito energético fechado, onde os 2 centros se comunicam, e eles se tornam, então, definidos. Você tem acesso constante à energia tema desse centro, tá? Eu gosto bastante de usar a palavra constante ao invés da palavra... outra palavra, na verdade, porque muitas vezes passa a impressão de que ter um centro definido significa que você tem algo e que se você tem ele indefinido, você não tem. E não é isso, tá? Nós todas temos os 9 centros, nós todas temos o chart inteiro. Mas tem coisas que a gente vai ter mais constância e coisas que a gente vai experienciar de diferentes formas, certo? Então, nós todas temos tudo isso que está no chart. A gente tem os 9 centros, os 64 portões, mas a forma com que você experiencia esses temas da vida, né? Porque os centros, os portões, eles são temas da experiência humana. E a forma com que você experiencia isso, ela vai diferenciar de acordo com a definição do seu desenho, tá? Inclusive, é a definição dos centros que determina o seu tipo áurico, né? Então, por exemplo, se você não tem esse centro aqui, que é o sacral, definido, se você tem ele aberto, você não vai ser uma geradora, nem uma geradora manifestante. Você vai ser uma manifestadora, refletora ou projetora. Se você tem ele definido, automaticamente você é geradora ou geradora manifestante, tá? Então, eu tenho aqui o desenho, já entendi qual é a diferença entre um centro definido e um centro indefinido. Graficamente é se tem cor ou não. E o sentido que isso tem na nossa vida é: tenho acesso constante a determinadas energias, inclusive essa constância ela pode se desenvolver até numa forma de teimosia, né? Porque a gente pode ser muito fechada nos nossos centros fechados e ter uma certa teimosia, ter uma certa inflexibilidade ali. E aberto quer dizer que eu vim experienciar diferentes formas de ser e estar nessa energia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandando no chat, que também vai me ajudando a elaborar a explicação. Então, me falem se até aqui vocês acompanharam o que eu falei, se está fazendo sentido, se está claro. Me deem um feedback aqui, para eu saber se a gente pode avançar. Ok? Então, tá bom. Então, percebe no seu desenho quais são os centros em branco. Se você não sabe o nome desses centros ainda, já já a gente vai ver, só faz uma bolinha e dá uma sinalização para você poder identificar quais são os centros abertos. Depois a gente pode escrever o nome se você ainda não decorou, tá? Vai ter aqui embaixo uma tabelinha. Os nossos centros abertos são onde a gente recebe mais condicionamento. Lembra que eu falei que o centro aberto ele é um polo feminino, um polo receptivo, um polo onde a gente está recebendo diferentes energias, experienciando diferentes formas de ser, onde a gente é mais flexível? Então, esse é o ponto também onde a gente recebe mais condicionamento. O que é condicionamento na linguagem do desenho humano? É o adestramento que a gente passa como seres humanos dentro de uma sociedade, né? Então, eu coloquei essa imagem do cachorro que é para a gente associar o condicionamento com adestramento. É exatamente isso que a gente experiencia desde que a gente nasce, né? A gente nasce e nossos pais nos educam, a escola nos educa, a sociedade nos educa. Eles impõem leis e regras e normas e eles mostram o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, isso vem só de fora, né? É uma doutrinação que vem de fora. Não existe um olhar individual. É uma coisa que ela é feita sistematicamente. Então, a gente vai sendo ensinado a ser padronizado.
a ser homogeneizado. Aquilo que a sociedade considera o correto, aquilo que a nossa família considera o correto, aquilo que a cultura considera o correto. E esses ideais, eles são sempre inatingíveis, né? Por isso que eles são ideais. E a gente vai se frustrando ao longo da vida, indo para aquele tema do não eu, né, de cada um dos tipos áuricos, vai ficando amarga, vai se frustrando, vai sentindo raiva, vai se decepcionando, por tentar ser esse ideal de perfeição que colocam para nós como o correto, dentro de um ponto de vista que busca homogeneizar todos nós, sem ter esse cuidado, esse olhar de que nós somos, na verdade, individuais, nós somos únicas. Então, o condicionamento, a gente recebe ele de diversas fontes. O que é um condicionamento? É quando alguém fala para você o que você tem que ser, sem ter nenhum tipo de consciência daquilo que você realmente é. Tá? Laís mandou uma pergunta aqui. Ana, eu posso dizer que os assuntos que rodeiam os meus centros fechados são os assuntos que eu vou conseguir me conectar mais com as outras pessoas? Essa é uma ótima pergunta. A conexão, na verdade, ela vem através dos centros abertos, porque é onde a gente é receptiva, lembra? Então, nos centros abertos é onde eu me conecto mais com outras pessoas e diferentes formas de ser, porque eu consigo receber e ter ali um container para acomodar essa energia em mim. Então, a conexão, ela vem a partir dos centros abertos. Agora, as pessoas te procuram, geralmente, por causa dos seus centros fechados. É o que elas vão buscar em você como um ponto de referência, ou como uma ajuda, ou como algo para completar ali um trabalho, ou completar o sistema energético delas, é o que você tem de definição, né? Então, por exemplo, eu tenho Ânia e Garganta definidos, com um canal que faz com que as pessoas me busquem para eu falar o que eu penso, emitir a minha opinião e explicar coisas para elas de forma detalhada, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, as pessoas me buscam para isso. Para que as pessoas vão buscar você? Elas querem pegar emprestada, entre aspas, a sua definição. Mas a conexão, ela parte dos centros abertos, tá? Muito legal sua pergunta lá. Então, voltando para o tema do condicionamento que a gente recebe a partir dos nossos centros abertos. Na verdade, o condicionamento ele vem de diversas fontes, né? Ele não vem só da energia, ele não vem só da energética. A gente tem condicionamento que vem da genética, a gente tem o condicionamento que vem da família, o condicionamento que vem da sociedade e da cultura. Então, nós herdamos os nossos genes, a gente herda o nosso DNA dos nossos antepassados. Nós temos uma criação sociocultural que é condicionante. Por quê? Porque a criação, ela busca um padrão de perfeição, ela não está olhando para você de forma individual, ela está pensando no ser humano ideal, que não existe, e querendo fazer todo mundo entrar nessa caixinha que ninguém cabe. Uma loucura, né? Se a gente pensar nisso e falar, nossa, tá todo mundo tentando ser uma coisa que nem dá para ser, porque não existe, que falaram que era o que a gente tinha que ser, né? E geralmente é o quê? Uma pessoa que tem iniciativa de manifestador, que consegue trabalhar como um gerador, que tem, assim, todos os pontos mais positivos de cada um, mas que não tem defeitos, né? Ou que não tem fraquezas, enfim. A gente é ensinada, adestrada mesmo, a entrar no padrão, né? E aí nós vamos sendo condicionadas, vamos sendo adestradas muito na escola, principalmente, que nos obriga a ficar ali 8 horas por dia sentado numa cadeira. Gente, que criança saudável quer fazer isso? Nenhuma, né? Nenhuma. A escola, ela é uma instituição que uma parte muito pequena dela se refere à educação. Grande parte dela é babá, né? Cuidar das crianças que os pais não podem cuidar porque estão trabalhando, porque também a sociedade foi montada nessa configuração de que agora todo mundo precisa trabalhar e, enfim, né? Tudo isso vai se desconectando para que a gente fique cada vez mais alienado da nossa verdade, daquilo que a gente é. Então, a gente recebe condicionamento da genética, que o nosso gene, inclusive, ele pode se manifestar ou não, né? O estudo da epigenética mostra a influência do meio e do estilo de vida e até da nossa mente
no nosso DNA. Não é porque você herda algo geneticamente que necessariamente você vai manifestar aquilo. Você pode não manifestar. E isso pode vir tanto do meio que você vive, que pode fazer com que você manifeste ou não certas características, quanto do seu mindset, né, do seu psicológico e também da energética, né? Se você vem com um desenho que tem uma configuração diferenciada, pode ser que você não manifeste determinados genes que na sua família são dominantes, mas você não manifesta, tá? E aí, o que acontece, então, na energética em relação aos centros abertos? A gente fica mais suscetível a receber condicionamentos dentro desses temas, tá? Quais são os temas de cada centro? Então, a gente tem 9 centros. Já aproveita aqui, tira um print, pega o seu desenho e vê quais são os centros que você tem em branco. Tá? E aí anota. Então, os condicionamentos a gente vai recebendo porque o mundo vai exigir que a gente se comporte como se a gente tivesse definição aonde a gente não tem. E olha só qual é a grande pegadinha aqui, né? Lembra lá no começo que eu falei que os centros abertos, eles não só absorvem, mas eles absorvem e amplificam a energia? Ou seja, por um curto período de tempo, você consegue se comportar como se você tivesse uma super energia dentro daquilo, como se você fosse uma pessoa que produzisse muito aquela determinada coisa, mas você não consegue sustentar isso. Você tem acesso a essa energia de forma intermitente, né? O melhor exemplo para falar sobre isso é a energia sacral, que é esse centro aqui, o segundo quadrado de baixo para cima. Quem tem o centro sacral aberto, quando está em picos de produtividade, essa pessoa é muito produtiva. Ela produz por 2, 3, ela faz o trabalho do mês inteiro em 2 dias. Mas depois ela vai precisar de 4 dias de descanso. E isso é o que passa a ser não aceitável, né? Então, o condicionamento é, a sociedade vê, nossa, você consegue produzir muito, mas por que você não consegue fazer isso o tempo todo? Porque não dá. Porque não dá, porque eu não sou uma máquina, né? Porque eu preciso de descanso para poder reabastecer o meu tanque. Inclusive, as geradoras também precisam de descanso, né? Paty mandou aqui uma pergunta. Aquelas pessoas que se sentem mais esponjas, que absorvem as energias das pessoas e ambientes, têm mais centros abertos? Sim, geralmente sim. Ou elas têm, pode não ter muitos centros abertos, mas elas têm centros que são muito, muito condicionantes, como, por exemplo, o plexo solar. Plexo solar, você pode ter todos os outros centros fechados. Se você tem o plexo solar aberto, você é esponja também. E o sacral também bastante. Né? Então, tem alguns centros que a gente sente mais forte, assim. Não é à toa que na hierarquia das autoridades, né, é primeiro plexo solar, depois sacral. Eles são centros muito fortes. Temos uma refletora no rolê. Bem-vinda, Daiane. A Daiane é a... Eu falo assim, ó, a refletora não é esponja, a refletora é espelho. Né? Você pode se sentir esponja, mas não é o seu papel ser uma esponja. Seu papel é refletir. E aí, o que é interessante, né? Quando eu estava respondendo a pergunta da Laís, me conecto pelos centros fechados? Não, a gente se conecta pelos centros abertos. As pessoas te buscam pelos centros fechados. E por que a gente buscaria uma refletora? Para a gente se compreender melhor. Para a gente ter um termômetro do que é que está realmente acontecendo. Principalmente projetora tem muita dificuldade de olhar para si, né? Que a aura da projetora ela é apontada para fora, ela é focada, penetrante. Você tem resposta para a vida de todo mundo, menos para a sua. E aí ter uma refletora na sua vida é um tesouro, porque você pode estar na presença daquela pessoa, conversar com aquela pessoa e ter o mínimo de interferência energética. Né? Refletoras são ótimas terapeutas, são ótimas... Estou pensando num ponto mais empresarial, mas me fugiu a palavra agora, mas seria aquela pessoa que é o termômetro, assim, da empresa, uma conselheira, sabe? Uma pessoa que está ali realmente para mostrar a saúde do ambiente, o que é que está acontecendo aqui, como que as pessoas estão se sentindo, o que é que as pessoas estão pensando, tá? Então, quando uma refletora está se sentindo bem,
Isso é um ótimo sinal. A gente quer que os refletores se sintam bem, porque quer dizer que aquele ambiente, as pessoas, tudo ali está saudável. Quando a refletora está doente, quando a refletora está com alguma questão ali que ela não se sente bem, quer dizer que tem alguma coisa no ambiente, alguma coisa nas pessoas ao redor que não tá legal, né? Vocês são demais, ó. Veridiana falou que quer uma melhor amiga de infância refletora. Eu tenho uma mãe, no caso. Pode falar com ela que ela adora. Eu não sei como é que tá o Instagram dela agora, mas me chama lá no DM depois que eu mando. Ela muda às vezes o arroba, eu fico perdida. Nicole falou, Daiane quer ser minha amiga. Vamos fazer amizade com as refletoras e cuidar delas. Temos que cuidar das nossas refletoras. A Lu falou que tem uma sobrinha que é refletora e tem 3 anos e meio. Aprendo muito com ela depois que descobri o tipo áurico dela. Olha só. Pois é, e a Daiane, que é refletora, está dizendo aqui que ela consegue ver nitidamente o que as pessoas precisam. Quero sair falando isso para todo mundo. Pois é, se as pessoas soubessem que você é refletora, elas iam te procurar para isso. A minha mãe sempre fala também que no banco ela conhecia todo mundo que trabalhava lá com ela, mesmo sem nunca ter trocado nenhuma palavra. Ela sabia como a pessoa era, o que ela pensava, quais eram os valores dela, o que ela estava sentindo, sabia tudo. E assim, achava que isso era normal, né? Achava que todo mundo tinha essa habilidade. Os refletores são extraterrestres. São as ETzinhas aqui entre nós, vieram nos ajudar a evoluir. Isso, Thailís, os abertos são os em branco, tá? Eu falei lá no comecinho, mas é isso mesmo. Os centros abertos são os que estão em branco. E as refletoras são aquelas pessoas que têm todos os centros em branco, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos temas, tá? Dos centros. Começando pelo centro da raiz, que é esse aqui embaixo. Centro da raiz é um centro que tem a função de ser um motor, traz energia para o nosso corpo, e também é um centro de pressão, ele impede que a energia saia do nosso corpo, ele faz como se fosse um tampão na base do nosso Muladhara Chakra ali, né? Quem já praticou yoga sabe que tem um exercício que a gente faz no yoga que chama Mula Bandha, que é a contração ali do períneo. Essa contração do períneo ajuda a gente a manter a energia dentro do corpo e fazer com que essa energia suba pela coluna, né? Então, o centro da raiz ele é um centro de pressão para evitar que a energia saia do nosso corpo. E quando você tem um centro da raiz aberto, você amplifica a pressão. E que pressão é essa? É uma pressão no sentido de movimento, de fazer as coisas, de fazer acontecer. É uma pressão que está relacionada à adrenalina. Coisas que têm prazos, você ter essa coisa de ter um tempo ali para fazer determinada atividade, você ficar, às vezes, ansiosa porque você quer fazer para se livrar logo da pressão de fazer, porque só a coisa de ter que fazer isso te incomoda muito se você tem o centro da raiz aberto, né? Então você vai querer pegar e aí você acaba fazendo muito enxugar gelo, que fala, né? Ficar fazendo trabalho demais, às vezes até inútil, só porque alguém falou que você tinha que fazer, e aí você fala, eu preciso fazer, porque o ter que fazer é uma pressão que no seu sistema incomoda, né? Você não consegue acomodar aquilo, e aí você fica nessa pressão de ter que fazer e tal, e você às vezes fica num ritmo totalmente acelerado, assim, né? Meio que uma galinha quando cortou a cabeça correndo para lá e para cá, só porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? A raiz ela age em impulsos. Então você sente esse impulso que você absorve de fora e aí você amplifica ele. E muitas vezes trabalhos que sejam muito estressantes, que tenham muito prazo curto, muita coisa dessa responsabilidade de ter que fazer, pode não ser o ideal para você. Tá? Se as pessoas ficam te cobrando muito, te apressando muito, sabe? Até para você, sei lá, vamos sair para ir no mercado. Aí alguém na tua casa, sei lá, seu marido, sua companheira, sua mãe te apressa. Você quer matar a pessoa, que é muito desconfortável para você, né? Um contraste. Eu, por exemplo, tenho a raiz definida. Gente, não tem Cristo que me apresse, assim. Eu sei quanto tempo leva para fazer o negócio, eu vou fazer. E tá tudo certo, sabe? Eu sou aquela que faz a mala
na manhã que eu vou viajar, zero estresse, assim, tipo, não me estresso com isso. Teve até um dia que a gente estava entre amigos, assim, e aí eles queriam mostrar fotos e tal, e eu estava lavando a louça. Aí ele falou assim, ah, Ana, a gente quer mostrar as fotos da viagem, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, eu tô lavando a louça. E aí todo mundo ficou me olhando assim, eu falei, eu vou terminar de lavar a louça, se vocês quiserem podem começar, assim, sabe? Tipo, eu não me apressei. Então, não tem quem me apresse, porque a minha raiz é definida e eu sei o meu ritmo, né? Minha dificuldade é o sacral, que é não saber quando está na hora de parar, né? E aí a gente já vai chegar no tema do sacral. Quem tem raiz aberta aí, está se identificando? Elidia falou isso mesmo, fico muito pilhada. Estão fazendo networking aqui já, adoro. Networking no chat, gente, essa é a vantagem de estar ao vivo, tá? Você conhece pessoas incríveis, rainhas, faz amizade, já saiu até collab para live aqui dos nossos encontros. Laís também falou que se identificou, Júlia. Então é isso, né? E aí, o que, que seria o ideal para a gente fazer com o centro da raiz aberta, né? Compreender qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não terminar essa tarefa hoje. Se faz essa pergunta com bastante frequência, tá? Quando você se sentir muito pilhada, muito ansiosa, correndo atrás do próprio rabo, para e aí fala, gente, o que é que eu preciso fazer hoje? O que, que vai acontecer de pior se eu não terminar isso hoje? Geralmente, nada, né? E aí você vai conseguindo ter mais prioridade. Você vai conseguindo organizar mais a tua vida ali, o teu dia, a sua rotina, sempre da raiz aberta e também, né? E se tiver o baço aberto junto, é aquela pessoa que vai colocar um troço desse tamanho, uma folha de sulfite de lista de coisa para fazer no dia. E aí consegue fazer 4 e fica frustrada porque não terminou tudo que tinha para fazer, né? Porque não, é o gerenciamento do tempo ali fica tudo. A pessoa acha que vai dar conta de fazer o que tem que fazer em uma semana. Tá? Então, essa pergunta é a chave para quem tem o centro da raiz aberto. Qual é o pior que pode acontecer se eu não terminar isso hoje? E aí você vai conseguir estabelecer melhor a prioridade do dia, né? A prioridade da semana. Vai organizando melhor teu tempo. O baço. Vamos falar sobre o centro do baço agora. O baço, ele é um centro que ele é de consciência, ou seja, ele não é um motor, ele não é um centro de pressão, a função dele é um tipo de consciência. É um tipo de awareness, que a gente fala em inglês, né? Quem tem o centro do baço aberto aí, manda aqui para mim. E que tipo de consciência é essa? É aquela consciência mais primitiva, mais instintiva, que a gente compartilha inclusive com os animais. É a consciência do nosso instinto de sobrevivência. É o olfato, sabe? É o farejador. É aquela pessoa, assim, aquela consciência que está preocupada em sobreviver no mundo. Luísa falou que tem o centro do baço aberto. Quando você tem, e também fala sobre o sistema imunológico, né? Que é o que biologicamente é encarregado de nos manter vivas, e está relacionado também ao medo, porque o medo ele tem a função de nos proteger e de nos manter vivas. Quando ele está equilibrado, ele tem uma função, né? Se a gente não tivesse medo, a gente ia lá, pulava de um penhasco, colocava a mão no fogo, não tivesse medo, a gente ia fazer coisas que botam nossa vida em risco e a gente não ia ter sobrevivido e prosperado como espécie, né? No planeta. Então, o medo ele tem a sua função. Porém, Elídia, é sim, tá? Você vai olhar só para a cor do centro. Se o seu centro tiver branco, ele é aberto. Não importa se tem todos os númerozinhos com bolinha preta aí, se ele tá branco, é aberto. Beleza? Então, quando eu tenho o centro do baço aberto, eu amplifico esse tema. Eu posso sentir um medo irreal, um medo desproporcional. Eu posso ter algumas fobias que são irracionais. Eu posso sentir medos, na verdade, que nem são meus. Uma coisa que você não costuma ter medo, mas você está do lado de alguém que tem medo daquilo, você começa a sentir medo. Você começa a sentir insegurança daquela pessoa.
você começa a sentir sintomas físicos daquela pessoa que está ali perto de você. Você está num lugar, geralmente sentem muito isso em transporte público, né? Que tem muita gente, aí você, de repente, começa a sentir uma dor de cabeça. Você fala, da onde veio isso? Você sai daquele lugar, passa dor de cabeça. Tá do lado de alguém, começa a sentir dor de estômago, sai da presença da pessoa, passa. Porque você realmente absorve sensações físicas, tá? Do ambiente. E o grande poder de um centro do baço aberto é o quê? Você tem um grande poder de cura, tá? Então, se você gostaria de trabalhar, por exemplo, com terapias, você vai ser uma pessoa que tem um poder energético de diagnosticar os outros. Você sabe como que a pessoa está a nível de saúde. Você consegue identificar qual é o problema muito mais fácil, porque você sente isso. É uma coisa energética, intuitiva, ninguém te ensinou, né? A minha mãe, tudo bem, que falam que mãe sempre consegue fazer isso, né? Mas ela sempre sabe que eu tô gripada, que eu tô doente, antes de eu ficar doente. Ela olha pra minha cara e fala, filha, você tá gripada? Eu falo, não, mãe. Quando a gente morava junto, então, nossa, era sempre assim. Aí no dia seguinte eu dava um espirro lá. Filha, toma vitamina C, que você tá gripando. Aí eu, ai, que saco, é só uma rinite, para, não sei o quê. Terceiro dia tava lá eu, na cama, catarrenta, com febre, gripada. E ela sabia que eu tava ficando doente e eu não sabia, né? As rainhas estão falando aqui, que tem o centro do baço aberto, né? Sinto medos que não são meus, sempre. Isso é muito real, medo me atrapalha muito, né? Porque você amplifica, mas ao mesmo tempo você tem essa sensibilidade, né, em relação às pessoas, que é um grande potencial para quem quer trabalhar com terapias, né? Ou na área de saúde também, né? Muitas pessoas com baço aberto são enfermeiras, são médicas, são nutricionistas. Eu acho que antigamente, assim, quando a gente não tinha tanta tecnologia e tinha aquela pessoa que era o médico da família, sabe, que ia na casa, tal, e ele punha a mão na testa da pessoa e falava o que ela tinha. Provavelmente os melhores profissionais desse tipo, eles eram pessoas de centro do baço aberto. Patrícia falou, eu tenho o baço fechado, mas sinto bastante a energia das pessoas e ambientes. É normal? Sim, porque você vai perceber que cada centro aberto tem um tipo de energia que você capta, tá? Então, de repente, você não está captando o sintoma físico ali da pessoa, mas está captando alguma coisa que é emocional. Ou até se ela está com uma sensação física, mas que é um reflexo emocional, você pode sentir também. Caso você tenha o plexo solar aberto, que é o próximo centro que a gente vai falar. Tá? Exatamente, Veridiana. Ó, se a mãe pergunta que você está gripada e você fala que não, mas ela fala que você tá, já começa a tomar o remédio. É a melhor coisa. Já parte para vitamina C, já faz um chá de gengibre, entendeu? Nem discute mais. Plexo solar aberto, é esse centro aqui, ó. O triângulo da direita apontando para dentro do desenho. Quem que tem? Plexo solar aberto são o que a gente chama de não emocional. Vamos falar do plexo, do baço fechado, então, antes, né? Estão perguntando aqui. Falei do baço aberto, o que seria uma pessoa de baço fechado? Eu também tenho o centro do baço fechado. Então, o que acontece? Não é que eu não sinta medo, mas não é uma coisa que me paralisa, assim. Geralmente, quem tem o centro do baço definido são pessoas que até são consideradas meio impulsivas, às vezes, pelos outros, porque você tem uma intuição ali que te fala para fazer um negócio, você vai lá e faz, nem pensa. Só, principalmente se for a sua autoridade, né? Então, são pessoas que têm mais, assim, essa coragem de se jogar. Que se vê que uma coisa não tá legal, uma situação não tá segura para ela, se um relacionamento ali que, ou um ambiente, alguma coisa, você já consegue cortar com mais facilidade. Tem essa... Às vezes eu fico pensando as palavras em inglês, gente, não liga não, tá? É que para quem não sabe, eu sou casada com um americano, então eu fico metade do meu dia falando inglês, metade falando português, e meu cérebro buga e eu fico igual a Luciana Gimenez. É, boldness, né? É tipo, é uma coragem mesmo, assim, é uma coisa que você corta. E no aspecto de saúde, né, dizem, essa parte da saúde eu não entro tanto, mas dizem que quem tem o centro do baço definido
costuma ter um sistema imunológico mais fortalecido energeticamente, né? Quem tem centro do baço aberto, muitas vezes ficou muito doente quando era criança, ia no médico direto, às vezes ficou até internado em hospital, tipo, principalmente quando é mais novinho, né? Que o corpo ainda está se formando, o corpo energético. E a gente estava fazendo um estudo lá no grupo das alunas, no Telegram, que começou a falar bastante gente de centro de baço aberto, que, eu fiquei internada meses quando eu era criança, eu tinha amidalite todo mês, eu não sei o que, não sei o que. E a gente está começando a ver essa relação com o centro do baço aberto também, né? É um experimento, eu não gosto de falar determinismos aqui, mas é uma possibilidade também que está sendo confirmada aí com a nossa experiência. Suelen falou que o baço dela é definido, mas quando ela adoece consegue recuperar bem e rápido, apesar de ter tido muitas doenças durante a vida. Eu também, tipo, gripe eu fico 3 dias, tal, exceto essa que deu agora aí nas pessoas que ficavam um mês derrubada. Nossa senhora, essa aí me derrubou, viu? Foi bem atípico. Interessante você falar isso, porque a minha mãe também que tem esse centro aberto, nossa, ela fica gripada, ela fica 1 semana, 10 dias. Eu sempre fiquei 3, 2. São coisas para a gente ir experimentando aí, né? E observando. Bom, vamos passar para o plexo solar. Quem tem o plexo solar aberto aí, que mandaram aqui, Divani, Suelen, Vivi, Luísa, somos não emocionais. O que significa ser não emocional? Que você não sente emoções, você é um coração gelado? Não. Significa só que você não tem ondas emocionais a nível energético. Óbvio que você tem emoções, óbvio que você é um ser humano, óbvio que você tem hormônios, né? Você tem respostas emocionais à vida, mas você não tem um radinho ali que fica emitindo essas ondas emocionais sem motivo externo, tá? Porque quem tem esse centro aberto, quando a gente tá triste, quando a gente sente raiva, quando a gente está de TPM, quando a gente tem um baixo ou um alto de onda emocional, existe um motivo e você imediatamente consegue relacionar o que é. Tô de TPM. Alguém falou uma coisa e eu fiquei pé da vida. Tô triste porque alguém me criticou no trabalho. Você sabe e foi uma reação. A pessoa que tem esse centro definido, ela tem ondas emocionais. Então, é a pessoa que às vezes ela se sente mal, melancólica, triste, sem nada na realidade externa dela ter mudado. Tá? E muitas vezes a gente tem diagnósticos precipitados, né, de transtorno bipolar e coisas do tipo, por uma incompreensão dessa dinâmica energética. Tá? É bem sério isso, infelizmente, né? Uma coisa que acontece muito pela incompreensão da nossa dinâmica energética, começar a taxar, colocar, né, na testa vários rótulos. Eu sou TDAH. Gente, era só uma geradora manifestante, sabe? Eu sou bipolar, mas não, será? Né? Não estou falando, claro, ressalvas sempre a casos que são de fato clínicos. Mas a gente vive hoje num mundo em que o diagnóstico é meio apressado, né? E a medicamentação também. A gente às vezes parte para uma coisa que não precisaria partir. Verê tá falando aqui. Verê, eu já saio dando apelido para as rainhas todas. Definido, o plexo solar fica mais na mão das ondas. Quando é aberto, não. É isso? Esse é Verê mesmo? Então tá bom, então acertei. Elídia falou que ela faz autoterapia. Você tem o centro aberto? Então, quem tem o plexo solar definido tem, além das reações emocionais da vida, né? Reações emocionais, você está respondendo a algo que aconteceu do externo, você tem essas ondas dentro do teu sistema que dá uma variação de humor. E não tem nada externo para que isso aconteça, é uma coisa interna do seu corpo energético, tá? Quem é plexo solar aberto não tem essa onda emocional. E aí, rainhas, o plexo solar, ele também é um centro motor, além de ser um centro de consciência. Consciência o quê? Emocional, espiritual. Consciência de como a gente está se sentindo, né? Da alma, né? Das nossas emoções. Então, quando você tem ele aberto, muitas vezes você acha que você é a mais emocional de todas, porque você está absorvendo ondas das outras pessoas e amplificando.
Você tem suas próprias reações emocionais e muitas vezes quando você está perto de alguém que está se sentindo mal, quando você está discutindo com alguém, discussão é a pior coisa isso aqui. Para quem tem esse centro aberto, o grande poder, a magia desse centro é que você é uma mediadora nata, né? Você veio aqui aprender muito sobre inteligência emocional. Por isso que você veio com esse centro aberto. Só que você absorve a emoção das pessoas, você absorve o que elas estão sentindo no nível da alma. E essa energia, ela é como se fosse um combustível, né? Porque o plexo solar, ele é um motor. Esse combustível não roda no seu carro se você tem um plexo solar aberto. Então, é igual você querer colocar, sei lá, uísque dentro do motor do carro. Álcool, um carro que é gasolina. Até pode ser que ande, mas ele vai andar engasgado, vai fazer mal para o motor, você vai ficar ali querendo expelir aquele negócio. E é o que acontece quando você absorve as ondas emocionais das outras pessoas, tá? Porque esse combustível não roda no seu carro. E aí você quer o quê? Se livrar dele. E aí você, muitas vezes, peca em querer consertar a onda emocional do outro, né? Passei muitos anos da minha vida não entendendo isso. Meu marido tem esse centro definido, eu não. Às vezes ele acorda de mau humor sem motivo. E eu, não emocional, não existe isso na minha vida. Sempre tem um motivo. E aí eu começava a ficar extremamente desgostosa e irritada. E eu ficava pior que ele, sabe? E ele falava, meu, por que que eu não posso ter um dia ruim que você tem que ter um dia pior? Sabe? Me deixa, tá tudo bem. Eu só tô tendo um dia ruim. Mas eu ficava lá, mas por que você não tá querendo me contar? Enchendo o saco. Não façam isso, tá? Deixa a pessoa processar as ondas emocionais dela. Fala, ó, se puder fazer uma coisa para te ajudar, eu tô aqui. Tira o teu foco. Para de ficar tentando consertar, porque quando você tem esse centro aberto e tenta fazer isso, você só piora a situação. Vira uma bola de neve, né? No final do dia tá você chorando e a pessoa que estava mal tá, tipo, bem já, né? É muito nítido isso, assim, reuniões de família, Natal, né? Duas pessoas lá brigando, você não emocional tentando mediar o que está acontecendo, vai falar, mas gente, não, mas olha por esse lado, mas ele está querendo dizer isso, você fica traduzindo o que a pessoa está querendo dizer para o outro, e aí acaba ali o arranca-rabo, as duas pessoas estavam brigando, estão plenas ali, e você está mal, com dor de barriga, estressada, tem que ir embora, porque está com dor de cabeça, porque fez o quê? Ficou absorvendo um combustível que não era seu, né? Uhum. Ó, ouçam a Júlia, que é emocional, tem esse centro definido. As pessoas ficam irritadas comigo nas minhas baixas, mas eu só queria ficar quietinha. E todo mundo fica, o que que você tem? Vamos se ajudar, gente, ó. Não emocionais, parem de perguntar, enchem o saco. Emocionais, comuniquem que você não quer ser ajudada, que você não quer conversar e, se possível, se retira do ambiente, vai ficar sozinha, né? É isso. Pronto, resolvi 80% dos problemas da humanidade com isso aqui. Se todo mundo soubesse, né? Ia ser tão mais fácil se relacionar. Hoje, nossa, assim, meu relacionamento, essa parte, não peco mais, assim, às vezes é difícil. Mas eu me doutrinei a, tipo, ele tá tendo um dia ruim, tudo bem, eu não vou focar nele. Não vou focar nele. E não é assim, né? Tipo, ai, dane-se a pessoa. Principalmente se é teu marido, sua filha, sei lá, alguém que tá perto de você. Você fala assim, ó, se eu puder te ajudar, eu tô aqui. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você quer alguma coisa? Você quer que eu faça um chá? Sabe? Tipo, se coloca à disposição, mas não fica enchendo o saco. Geralmente a pessoa vai falar não, porque, ó, a Júlia mesmo falou, eu só quero ficar sozinha. Ela vai falar, não, tá tudo bem. Então deixa a pessoa sozinha. Assim que você ajuda. Tá bom? Bora pro centro sacral. Centro sacral, ele é também um centro motor, ele é o motorzão, master, a usina do nosso corpo energético, né? Tanto que se ele é definido, automaticamente você é uma geradora. Tá aqui para gerar energia. E o tema é criatividade, prazer, energia vital. Pessoas que têm esse centro aberto vieram aqui com uma magia de ampliar essa energia do prazer e da energia vital e da criatividade. Porém, não conseguem sustentar isso por longos períodos de tempo, né? Então, quando a gente pensa numa pessoa de centro sacral aberto,
a gente tem que entender que é uma pessoa que vai ter picos e vales de produtividade, que ela vai produzir muito num curto período de tempo e depois ela vai precisar descansar o dobro. Tem até uma entrevista que eu vi no IGTV esses dias da Adele, falando assim que ela precisa tirar 1, 2 anos de intervalo entre produzir um álbum e outro. A Adele, se eu não me engano, ela é manifestadora. E falando assim, sem vergonha, sabe? Sem se sentir mal por isso. Ela falou, não, porque é assim é assim que eu produzo. Eu coloco muito esforço, eu crio uma coisa nova e depois eu preciso descansar. Enfim, provavelmente ela não entende nada de desenho humano, mas ela está alinhada com o tipo dela. Então, é aceitar isso, tá? Que você tem um impacto muito grande, mas esse impacto ele é feito num espaço de tempo curto. E depois você precisa descansar. E isso tem um propósito. O propósito é, principalmente para as projetoras aqui, se encaixam muito nesse propósito, descobrir formas mais eficientes de fazer as coisas, tá? A geradora, ela se nutre da ação quando ela está fazendo o que gosta. A geradora é quem tem esse centro definido. Ela está se nutrindo da ação, então ela não quer parar de fazer. Eu tenho uma amiga, a Diana, que é geradora, e ela, quando faz leitura, às vezes ela faz leitura de 3 horas, e ela fala, amiga, eu paro porque eu tô vendo que a pessoa tá cansando, porque por mim eu continuaria. Eu, como projetora, fazer uma leitura de 3 horas é inimaginável, assim, tipo, não. Eu dou um exemplo bobo, mas que é muito legal de falar, que é para a gente entender, né, a diferença da dinâmica energética. Eu sou projetora, meu pai é gerador. Meu pai, na casa dele, ele gosta de deixar o café dentro do armário, do outro lado da cozinha que fica a cafeteira. Gente, o café é uma coisa que você faz todo dia de manhã quando você acorda, né? Se você toma café, geralmente o ritual é esse. E eu ficava assim, eu não acreditava por que o café ficava de um lado da cozinha que eu tinha que dar 10 passos a mais para ir fazer na cafeteira. E aí, um tempo que eu fiquei lá com os meus pais, eu pus o café do lado da cafeteira. E aí meu pai ficou, ué, cadê o café? Eu falei, tá do lado da cafeteira. Daí, mas por quê? Eu falei, porque não é mais fácil assim? A gente não tá economizando energia? Daí ele falou, nossa, mas são só 10 passos. Gente, mas 10 passos todo dia, sabe? Então, eu como projetor, eu já quero que as coisas sejam eficientes, entendeu? Eu já tô olhando aonde que está sendo desperdiçada energia, o que está sendo feito que não precisa ser feito. Então, a eficiência é o grande poder de uma pessoa de centro sacral aberto. Essa é a magia. Eu dei um exemplo besta do café, mas põe isso num aspecto mais amplo, tá? Põe isso num aspecto de trabalho. Você, como projetora, você vai conseguir descobrir um jeito melhor de fazer a coisa com menos energia, com menos recurso. Porque você não tem. Ah, por isso que você nasceu sem tanta energia, sem um centro sacral definido. Porque se fosse assim, você não ia conseguir fazer isso, né? Você não ia ter esse ímpeto de ser mais eficiente, porque você ia ter energia para dar e vender, para fazer o que você gosta e não ia se importar com os passos a mais que você está dando, sendo que eles são desnecessários. Se eu não me engano, acho que foi o Steve Jobs, né, que falou, se você quer que uma coisa seja feita rápido, alguma coisa assim, contrate um preguiçoso. Ou seja, contrate uma pessoa de centro sacral aberto. Ela vai fazer aquilo da forma mais eficiente possível, tá? E aí o preguiçoso que a gente fala é entre aspas, né? Porque não é preguiçoso, é uma pessoa que é eficiente. É uma pessoa que é competente, porém que ela não vai ficar fazendo coisa inútil só porque ela gosta de fazer. Ela vai fazer o que precisa. Ela vai usar o esforço necessário. Ela não vai desperdiçar energia, nem tempo, tá? E aí, vocês se sentiram mais empoderadas agora, projetoras? Porque dá uma tristeza, né? Quando a gente descobre que tem esse centro aberto, você fala, queria ser geradora. Ai, que saco! Então é isso mesmo, né? Então eu sabia que eu precisava descansar e agora eu tive a confirmação que realmente eu não dou conta, eu não aguento, eu não quero, né? E tudo bem, não é para você fazer mesmo. Aí você vai ter que lidar com o julgamento das pessoas que vão falar: ai, nossa, ela é preguiçosa, ela só trabalha 2 horas por dia. Blá, blá, blá. Eu sei que eu estou fazendo o meu papel de ser eficiente, tá? Não falei da garganta ainda, não, Mara. Beleza? E aí, quem tem fechado, gente, é que vai ser trabalhar igual um burro de carga? Não, não é isso. Mas é que a pessoa ela gosta tanto de fazer que ela passa horas fazendo e não se importa se aquela energia tá. Ela não está desperdiçando energia, ela está se nutrindo da própria ação, né? O exemplo que eu dei da Diana, ela faz 3 horas de leitura e ela para porque a outra pessoa está cansada, porque ela está plena.
que ela gosta de fazer isso, né? Com certeza você teve um professor na faculdade que era assim, né? Que ficava lá e falava, e falava, e falava, e se deixasse, ia 4 horas de aula. E um outro que já era mais assim, isso, não sei o quê, dá 20 minutos de aula, um monte de conteúdo e depois passa seminário para você ficar discutindo com os colegas e ele poder sentar e ficar quieto. Provavelmente era um projetor, esse professor aí, ou um manifestador, ou refletor. E aí, exatamente, a Geni, ela trouxe o ponto que é o ponto dolorido, né, do sacral aberto. Principalmente se você tiver o sacral aberto e tiver raiz definida, como é o meu caso. Ou um ego, ou plexo solar definido, que são os centros motores. Saber a hora de parar. Porque você vai no teu pico de produtividade e vai, e você não começa a sentir quando você está ficando cansada. Você vai da produtividade à exaustão, em um segundo. E aí você morre, perde a voz, trava, o corpo pifa. Essa é a dificuldade. Mas a gente está falando também da magia, né? Do lado bom dos centros abertos, que não são simas na nossa vida, eles são escolas, tá? Centro do ego. Aqui, ó, a Veridiana falou que o centro sacral dela é fechado e geralmente o atendimento dela, que já é de 1h30, ela sempre faz 2 horas. É isso, né? Vai se empolgando, se nutrindo com a ação. O centro do ego é uma grande dor da humanidade, porque a maioria tem ele aberto, né? Ele tem poucas portas, se a gente for ver aqui tem só 4 portas, né? Então tem menos possibilidades de fechar o centro do ego, portanto a maioria das pessoas tem aberto do ego e cabeça, que são os centros que têm menos portões. Então o centro do ego, quando ele está aberto, ele é um centro que ele tem sempre, né, a função de ser um motor, traz energia para o nosso corpo. Que tipo de energia? Aquela energia da força de vontade. Força de vontade, né? Para ter vontade, eu preciso fazer força. Essa força, ela é também em picos. O ego, ele tem pico de desejo, de vontade, e depois ele sossega, descansa, desliga, tá? Define e volta. Então, um ego definido é uma pessoa que tem acesso mais constante à energia da motivação, à energia da força de vontade. Mas olha só, esse é um grande ponto também, né? Mesmo que a gente tenha definição, a gente precisa saber usar a energia da forma certa. Eu tenho um centro sacral definido, mas eu só vou ter acesso a esse gás todo de uma geradora se eu estou fazendo o que eu gosto. Senão eu vou ter um burnout do mesmo jeito que uma projetora, refletora teria, tá? Eu tenho um centro do ego definido, legal, mas eu preciso fazer o que eu quero e respeitar os ciclos desse meu centro do ego definido. Senão, da mesma forma, se eu estou me forçando a fazer uma coisa que eu não quero, eu não estou usando esse combustível, por mais que ele seja constante, eu não estou usando ele da forma correta. Vocês entendem essa diferença? Então, força de vontade e motivação. É aquela pessoa, sabe, palestrante motivacional? Assim, é a pessoa que, meu, você conversa com a pessoa de ego definido, você sai achando que você vai dominar o mundo. Você fala, nossa, eu sou poderosa mesmo, né? Eu sou a rainha galáctica, eu sou a Beyoncé plena. A pessoa te empodera, sabe? Ela dá essa força, assim, quando você está desacreditando de você, está meio assim chateada, trabalhando sua autoestima ali, né? Quando tá com problema de autoestima, vai conversar com uma pessoa de ego definido. Pega emprestada essa energia, assim, se empodere, né? Agora, se você tem ele aberto, essa energia da motivação, da autoestima, da força de vontade, ela é flutuante em você. Então, tem dias que você se sente a Beyoncé e tem dias que você se sente o Jaiminho Carteiro. Esse exemplo é osso, né? Quem que vai entender isso, gente? Tô ficando velho. Tem dia que, né? Ó céus, ó vida, ó azar, cai fora. Ai, não, eu sou uma condenada, né? Da vida, tal. Então, e essa flutuação, o que que a gente precisa entender? Que ela é normal. Que apesar de não estar motivada, eu posso seguir fazendo o meu trabalho, eu posso seguir. Gente, isso é uma coisa que me libertou, assim.
Porque mesmo trabalhando com o que você gosta, com o que você quer, se você tem o sacral indefinido e o ego indefinido, vai ter dia que você não vai ter vontade, motivação de fazer. Quer dizer que você está fazendo a coisa errada, que não é o trabalho certo para você, não sei o quê? Não. É só a flutuação energética, tá tudo bem? Se isso perdurar por meses, aí sim é um motivo de preocupação, tá? Mas tudo bem você não tá motivada para fazer as coisas. A Thaís está falando, quem tem o ego e o sacral fechados é sempre constante? Não, porque o ego, mesmo definido, ele age em pulsos, né? Ele tem pico de ação e depois descanso. O único centro que é energia constante é o sacral. Raiz, plexo solar e ego são ondas, picos, tá? Mas é uma pessoa que vai ter mais constantemente essa motivação de fazer, a força de vontade de ir atrás do que quer. E quem tem ele indefinido vai ter umas fases que você vai falar, meu, eu até quero, mas cadê a vontade? Não tá aqui, mas vamos assim mesmo, sabe? É uma pessoa que se motiva pelo desejo, né? Ela tem um desejo, ela tem vontade, aquilo dá energia para ela. E qual que é a grande magia de um centro do ego aberto? O superpoder de um centro do ego aberto? É você aprender que você não precisa estar sempre motivada para funcionar no mundo, que o fato de você ter flutuações no seu nível de motivação não significa que você está no caminho errado ou que isso é inadequado para você, e aprender muito sobre autoestima, aprender muito a se valorizar e não cair na armadilha de se provar pelo esforço do seu trabalho, porque essa é uma grande armadilha do centro do ego indefinido, né? Que você fala assim, ah, mas eu preciso ir lá fazer acontecer. E aí você que tem ele aberto, você faz o quê? Amplifica essa energia, tá super motivada. Uma semana. Depois a motivação cai e você acha que você não merece mais tudo que você conquistou porque você não está mais tão motivada, né? Ou que você precisa se provar pelo esforço do seu trabalho. Várias narrativas, né, que ficam condicionando a gente quando você tem o centro do ego aberto. Centro G, quem tem o centro G aberto aí? Mandem para mim aqui no chat. O centro G é esse diamante aqui. Tem uma mãozinha levantada. Geni. Esse diamante aqui, opa, deixa eu tirar. No centro do desenho, ó. Esse é o centro G. Ele é análogo ao Anahata Chakra, né? Que é o chakra cardíaco, alguns chamam de centro do self também. Quando você tem esse centro aberto, ele é um centro que a função dele é o seu senso de identidade. Ele traz uma sensação de identidade. Se você tem ele definido, você tem uma identidade mais constante, você tem gostos, um jeito de se vestir, um corte de cabelo que você gosta mais, você tem cores que você gosta mais, você tem mais constância. Claro que todo mundo passa por um período de adolescência que a gente prova diferentes coisas, mas você tem um jeitão de ser. E esse teu jeitão de ser influencia os outros, as pessoas que têm esse centro aberto. Né? Então você pode ver que às vezes você está num lugar usando um acessório. E aí você vai lá e vê depois que tem mais duas pessoas que viram você usando aquilo e compraram também, né? Tipo, você influencia as pessoas com o teu jeito de ser, com o teu gosto, a tua identidade. E quem tem esse centro aberto é uma pessoa que tem o coração aberto e que também tem, não é que quem tem o centro fechado tem o coração fechado, tá? Mas é porque a pessoa é mais constante no jeito dela de ser, na identidade dela. Quem tem o centro aberto é uma pessoa que é mais, como é que é a palavra? Eclética. Pessoa mais eclética, gosta de diferentes tipos de música, gosta de diferentes estilos de roupa, às vezes tem dificuldade em selecionar um estilo para a própria marca, definir as cores que vai usar no Instagram, sabe? Esse tipo de coisa, assim, porque você está em constante mudança, você quer trocar de cabelo o tempo todo, você está sempre mudando e você também pega trejeitos dos outros. Você vai viajar, você pega o sotaque da região que você passou um tempo ali, né? E você vai absorvendo isso de fora.
constante transformação, experienciando sem precisar se identificar com aquilo, tá? E também são pessoas que muitas vezes elas não têm tão claro um senso de direção, no sentido de para onde eu estou indo na vida. Às vezes você precisa estar com outra pessoa ou um grupo para conseguir enxergar melhor a tua direção. Mas se você enxergar 200 metros à frente, com a lanterna do teu carro, você dirige daqui de São Paulo até o Nordeste, não dirige? Vendo só os próximos 200 metros? Você pode dar a volta ao mundo assim. Não precisa ver o caminho inteiro, né? Então, não é motivo de desespero você não saber a linha de chegada, se você tem esse centro aberto. Mas qual que é o grande poder de um centro G aberto? É você ser uma pessoa que se conecta com pessoas muito diferentes. E pode olhar para os teus amigos. Se você tem esse centro aberto, você vai ter amigos de diferentes idades, de diferentes profissões, de gostos diferentes, pessoas completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Porque um você conheceu na aula de dança, outro você conheceu na faculdade, o outro você conheceu na internet, não sei o quê, e as pessoas não têm nada a ver uma com a outra, mas são todas suas amigas. Porque você consegue se conectar com estilos diferentes, né, de pessoas, identidades diferentes, você consegue acomodar isso no seu coração. Às vezes a pessoa que tem o centro definido, não é que ela não vai ser amiga, mas não rola uma identificação e aí não consegue tanta proximidade com uma pessoa que seja muito diferente dela. Eu tenho amigas que são muito diferentes de mim. E amigas íntimas, mas muito diferentes. E convivem perfeitamente. Mara disse aqui, eu tenho esse centro aberto e me adapto a todas as pessoas, todas as idades, é isso aí. E você muda, né? Teu jeito de falar muda, os assuntos que você aborda mudam quando você está com pessoas diferentes, né? Não é todo mundo que tem essa flexibilidade. Garganta. Garganta é o centro difícil de ter aberto. Se não me engano, cerca de 20% da população só. Por quê, Ana? Porque tem muito portão, né? Quanto mais portão tem, mais chance de definir tem. Mas quem tem a garganta aberta... Opa, vamos falar aqui qual é o propósito, né? Manifestação e comunicação, tá? É a função e também o tema. A comunicação, como a maioria das pessoas tem a garganta definida, quem tem a garganta aberta é uma pessoa excelente para você conversar. Principalmente se a pessoa também tiver o olho e cabeça aberto, para que você converse com aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que consegue de verdade te ouvir e não interferir no que você está falando? A pessoa te escuta, ela não está ouvindo você pensando no que ela vai responder depois que você parar de falar. Essa é uma pessoa que vai ter provavelmente esses 3 centros abertos aqui, ó, cabeça, olho e garganta. São raras. Então, se você tem essa configuração, se você tem garganta aberta e ânea e cabeça, saiba que o seu tesouro é emprestar essa abertura para que as pessoas possam se ouvir. A pessoa conversa com você, ela não está nem querendo que você responda, ela só quer ouvir ela mesma falando e com a clareza do teu centro aberto rebater isso de volta para ela, tá? Então tem um grande poder aí, é uma coisa rara. A garganta indefinida também, ela ajuda muito em questão de você usar a sua voz de diferentes formas. Tem pessoas que podem usar isso, por exemplo, sendo dubladores ou narrador de livro ou algum tipo de profissão que use a voz, que você precise mudar a tua voz, cantora, por exemplo. Não que precise ter para ser, tá? Mas é uma coisa que te traz mais maleabilidade na forma com que você usa a sua voz. Veridiana falou, minha garganta é fechada e eu tenho quase que tomar anestesia geral para ouvir os outros e ficar quieta enquanto o outro que fala e se expressa. É. A Duda mandou aqui, queria saber se tem como entrar nesse equilíbrio de fechado e aberto, trabalhar isso para desenvolver melhor o nosso ser. Eu acredito, Duda, que o equilíbrio é você ficar em paz naquilo que você é, sabe? Então, se você tem uma garganta aberta e você se identificou com isso que eu falei, não se preocupe em sempre ter que dar respostas para as pessoas, em sempre ter que ter alguma coisa para falar. E quando você falar, saiba que isso vai vir
com extrema sabedoria, então não é para todo mundo ouvir também. É só para quem está disposto, é só para quem quer, para quem pedir, na verdade, ir atrás do teu conselho, sabe? Muita sabedoria. Então, garganta aberta, quanto menos você falar, melhor. Falar só na hora certa, com as pessoas certas. E aí usa esse teu potencial de escuta ativa, que é uma coisa extremamente rara, ao seu favor. É ótimo também para terapeutas, né? O ANE aberto, que é esse triângulo aqui da mente, vocês vão ver algumas pessoas falando ágina também, não tem certo e errado, tá? Eu falo Ania porque eu sou do yoga, né? Então é Ania. Ah, tá. A Duda falou assim: ó, eu tenho a garganta fechada e às vezes eu acho chato não conseguir ouvir tantas pessoas. Eu queria melhorar isso. Olha, Duda, é muito difícil para mim também. É muito difícil ouvir a pessoa e não dar a minha opinião. Eu tenho, inclusive, um canal que meio que me obriga a dar a minha opinião, porque é isso que eu vim fazer, falar o que eu penso e explicar as coisas para as pessoas, tá? Então eu comunico de uma forma bem amorosa e gentil e eu falo para a pessoa assim: você quer uma solução, você quer a minha opinião, você está buscando resolver isso, ou você só está querendo desabafar? Porque se você só quer desabafar, eu não sou a pessoa certa para te ouvir. Eu falo isso hoje sem problema nenhum. Não é que eu não consigo ouvir a pessoa, eu vou ouvir, mas se eu não puder falar o que eu penso, isso me machuca também. Então eu prefiro que a pessoa procure outra pessoa que vai conseguir ouvir ela sem interferência, porque eu não vou ser essa pessoa, gente, eu sou projetora. Eu tenho portão 62 da opinião aqui, assim, ó. E fala com amorosidade mesmo, sabe? Ou se você vai querer se dispor a fazer isso, você pode falar assim: você tá querendo só desabafar? Então tá bom, eu vou te ouvir, mas eu tenho um compromisso tal hora, sei lá, tipo, porque se você ficar ali 2 horas ouvindo a pessoa falar, isso vai te machucar, não é leve para você estar nesse lugar, sabe? Eu falo assim mesmo, eu falo: ó, se você quer só desabafar, eu não sou a pessoa certa para você conversar agora. Vem me procurar quando você quiser uma opinião, um direcionamento e uma ajuda para essa questão, tá? Veridiana falou: ai, que bom saber disso, que alívio. É alívio, né, gente? O desenho humano traz um alívio pra gente saber quem a gente é. E, tipo assim, eu não sou a pessoa que você vai conversar se você não quiser ouvir umas verdades, sabe? Umas opiniões de projetora. Se você não quiser, não vem falar comigo. Fala com outra pessoa, não tem problema nenhum. Vai ser melhor para nós dois, né? O desenho humano, eu escuto tanto essa palavra, alívio. Nossa, várias as leituras que eu faço, eu falo: ai, que alívio, eu posso ser eu, tá? A Duda mandou: tem os dois de cima, né? Cabeça e ane aberto. Isso influencia em querer falar? O falar é a garganta. Aí a tua voz, ela provavelmente está vindo de outro lugar, né? Tá vindo do emocional, do centro G. O falar é mais a garganta mesmo. Agora, ânia aberto e cabeça aberta, eu vou falar dos dois juntos, porque você pode ter o ânia definido e a cabeça aberta, ou os dois abertos, tá? Não tem como ter a cabeça fechada e o ânia aberto, porque a única forma de definir é entre esses três canais, né? Então, se você tem a mente definida, o ânia definido e a cabeça aberta, o que que acontece? Você capta a inspiração de fora, mas o teu processo de concatenação das ideias, o seu processo de raciocínio, ele é mais linear, você tem um jeito mais fixo de pensar, que é o meu caso. Se você tem o ânia aberto, você está aqui para trazer perspectiva. Você não está aqui necessariamente para ver as coisas por um ângulo só. Você está aqui para ampliar o campo de visão. Você está aqui para fazer brainstorming. Você está aqui para trabalhar com criatividade, tá? E o Ânia é um centro de consciência, a consciência racional, tá? A nossa mente racional. Ter o Ânia aberto também é um superpoder para você conseguir ver as coisas de diferentes perspectivas. Você é a pessoa que tem literalmente a mente aberta. Tá? Então, use o teu potencial de mente aberta em trabalhos, situações, relacionamentos que vão te proporcionar isso, que você possa
conectar diferentes saberes, né? Quem tem o olho aberto, muitas vezes, quando está conversando, muda de assunto do nada, assim. Eu que tenho o olho fechado, às vezes fico até meio perdida. Você fala, mas a gente não estava falando disso aqui, como é que você chegou nesse ponto? Assim, tipo, a pessoa conectou umas coisas na cabeça dela e mudou de assunto ali do nada, né? Então, a pessoa que vai fazer essa interligação entre diferentes pontos de vista, que vai sempre conseguir ver as coisas por não 2, 3, às vezes 5 pontos de vista diferentes, é a pessoa que tem o olho aberto. Tá? E muitas vezes a pessoa que tem o olho aberto, ela está buscando dar respostas definitivas, ela está querendo afirmar uma opinião, quando na verdade ela não é a pessoa que precisa fazer isso. Ela é a pessoa que está ali para rebater os pensamentos. Às vezes até um papel mais assim de ser do contra vai ser mais interessante para você do que querer firmar ideias. E principalmente a parte de brainstorming, de trazer inspiração, se você tiver a cabeça aberta, então melhor ainda. E a cabeça aberta, que é um centro de pressão, a Geni falando aqui que para ela estruturar uma ideia é um caminho doido. Duda, posso falar de 1000 coisas ao mesmo tempo? Pois é, eu não consigo acompanhar, gente, eu não consigo acompanhar. O meu marido tem o olho aberto e às vezes a gente conversa e eu fico perdida na conversa, assim, ó. Eu fico tipo, da onde veio? Às vezes eu tenho que parar para ele me situar de novo, sabe, assim, o que ele tava falando. Vem o assunto do nada, assim, quebra totalmente a minha linearidade de raciocínio. Eu falo, mas da onde que você tirou isso, meu Deus? Ah, tá, agora eu tô acompanhando. É, eu fico mal quando as pessoas ficam perdidas, tenta estruturar da melhor forma algo antes de falar. Não precisa se preocupar muito com isso, não, porque a gente precisa, né, dessas pessoas mais abertas, não lineares, para captar. Uhum. Pois é, se você está num ambiente que só tem gente com a mente fechada, às vezes é muito frustrante, né? E a cabeça é um centro de pressão, uma pressão mental, né? Também segura a energia do nosso corpo aqui. A maioria das pessoas tem a cabeça aberta e são pessoas que precisam buscar inspiração de fora. Ah, eu vou ler um livro, vou assistir um filme, vou andar na natureza, vou conversar com outras pessoas, vou ouvir um podcast. E às vezes pessoas que perdem muito tempo assim também, né? Viajando numas questões que não são delas, assim, tipo, nas questões existenciais, sabe? Mais transcendentais, assim. Às vezes você dá uma viajada, assim, que você fala, nossa, por que que eu tô pensando nisso há tanto tempo, querendo achar uma resposta para umas questões que nem eram minhas, né? Quem tem a cabeça fechada é uma pessoa que inspira os outros, que acessa a sabedoria e a inspiração mais internamente. A pessoa que ela tá querendo se inspirar, ela precisa ir meditar, ela precisa ir para dentro. E quem tem a cabeça aberta é a pessoa que está ali com um receptáculo cósmico de inspiração e criatividade apontado para fora, tá? Rainhas, momento print. Momento print ó, eu tenho esse quadro aqui, bem bonitinho, do resumo dos 900, com a função e tema de cada um, e eu vou mandar para vocês, mas só para quem postar nos seus stories do Instagram. Se a sua conta for fechada, me manda um print, tá? E me marca, porque senão eu não consigo ver. Então, tira um print daqui. Meu maior insight com essa aula da Academia Galáctica foi, espera eu fazer a cara bonitinha, para não sair no print. Pegar a caneca, peraí. Momento print, tá? Mais um. Pronto. E aí vocês vão postar no stories de vocês, me marca, e eu vou mandar o link com esse quadro do Notion para vocês poderem acessar, guardar, estudar, tá? Tá bom? Para a gente fazer a formação. Quem tiver interesse em aprender mais sobre isso, seja para usar no seu autoestudo, tá? Realmente aprofundar no teu desenho, ou para você incluir isso como uma ferramenta de trabalho nos seus atendimentos, seja trabalhando só com isso ou incluindo isso num trabalho que você já faça, terapêutico, que também é bem interessante, tá bom? Beijos, meus amores. Ótima semana. Até mais.